Ou pensativos, né? Ou pensativo. Mas, na verdade, eu tenho uma pergunta pra ele que ele falou da questão do... Ele tava passando a parte de depressão, do sentimento, da energia das pessoas e de alguns tratamentos que ele faz. Em relação à soja, pouco se discute, mas pelo que eu já me informei, a soja para homem, ela dá muita progesterona e isso afeta demais. A um ponto, se ele consome demais, pode levar à depressão. Caramba, isso é novo pra mim. Cara, boa pergunta. Eu esperava toda a pergunta, menos Mas aqui a soja, né? É, da soja. Cara, já vi que tem estudos que realmente fazem isso, né? Que a soja não é muito... Não é boa pro homem em relação a questões endócrinas e fisiológicas, né? Sim. Então, assim, mas eu ainda não vi nada... E agora eu vou até ler alguma coisa que fala sobre essa questão em relação a depressão, a levar o homem à depressão. Mas quando a gente fala de depressão e a gente fala, por exemplo, a gente falou do psicólogo, do psiquiatra, cara, mas é um conjunto de sistemas que você vai precisar trabalhar na sua vida para de repente sair da depressão ou outra coisa. Então, por exemplo, a alimentação é uma. Eu ia comentar isso. Certo? Então, assim, poxa, você vai ter que ir mudando alguns sistemas da sua vida ali. Exercício físico, por exemplo. Você tem que ter uma pessoa sedentária, é muito difícil. Ela tem que mudar. Por quê? Você precisa liberar, por exemplo, serotonina, dopamina, às vezes até adrenalina. E como que você faz isso sentado dentro de casa? Você precisa mudar a fisiologia do seu cérebro. Então, assim, a alimentação, e outras coisas que vão trazer para você essa parte endócrina que vai ajudar. Então, talvez, de repente, de uma pessoa que está com depressão e vai no médico, ele pode falar, cara, vai no nutrólogo ou numa nutricionista, eles podem ter esse dado em relação à soja e, de repente, mudar a alimentação dessa pessoa também. Então é por isso que é legal, é multidisciplinar, cara. Você fala de depressão, você acha que é só o psicólogo e o psiquiatra que vai trabalhar com aquela pessoa. Não, é um sistema. Então, assim, às vezes ela vai ter um nutricionista que pode ajudar ela, né? Um educador físico. A academia ajuda muitas pessoas a saírem da depressão. Porque a pessoa muda o sistema, né? Então, assim, é isso. A parte da alimentação realmente faz muito sentido. Se você tem uma alimentação que você levanta, e você só come carboidrato, só come coisa gordurosa, muito açúcar, tem índices e questões agora científicas que falam que o açúcar ajuda a pessoa a continuar na depressão. Caramba, eu já tinha ouvido ao contrário. Sim, o açúcar. Que ele na verdade, ele tira da depressão, é o contrário. Não, o açúcar, na verdade, ele é um ativo, né? Então, por exemplo, quando você vai comendo muito açúcar, você acaba viciando no açúcar. A gente tem um paladar que foi viciando no açúcar. Mas ele é um componente ainda mais do jeito que o açúcar é feito, que ele é muito prejudicial à saúde, o açúcar. Então, assim, quando você tira o açúcar, por exemplo, eu ainda não tirei, mas assim, quando você tira o açúcar, por exemplo, da sua alimentação, você vai perceber que a sua saúde vai para um outro lugar. Porque tem várias questões em relação a neurotransmissores e até questões depressivas que o açúcar, ele não contribui, não. Ele é um fator que ele faz a pessoa... Ele é prejudicial à saúde. Realmente. Já vi nutricionista comparar o açúcar, a ação dele, em alguma medida, à ação da cocaína. Sim. No corpo humano. Sim. Porque ele traz essa... A gente tem uma certa dependência, né? Então tem vários distúrbios, e quando a gente vai falar de distúrbio alimentar, você vai ver algumas coisas em relação ao açúcar. Então é interessante olhar para isso, de repente visitar um nutricionista, tirar o açúcar. Você não vai talvez conseguir tirar tudo o açúcar, até porque quando você está comendo uma massa, você tem açúcar. Consumindo açúcar. Mas assim, tirar mais esse açúcar realmente que a gente... Dos doces, que esse que é o pior mesmo. Esse açúcar que a gente... Mais industrializado, essa coisa mais refinada, assim, faz mal para a saúde. E com certeza vai fazer... Porque sabe o que a gente esquece? Que é coisa da sua cabeça. Já ouviu isso? A pessoa fala, isso aí é coisa da sua cabeça. Já ouviu? O que é? Cara, onde está a cabeça?
Parece que quando fala que é coisa da sua cabeça, parece que você tem uma cabeça fora do corpo. Cara, a cabeça tá dentro do corpo. Sabe? É uma expressão que não tem nada a ver. Não é coisa da sua cabeça, é coisa do corpo. Então, assim, a gente tem que entender que tudo isso que a gente tá falando, cara, não é coisa da sua cabeça. A depressão é coisa da sua cabeça. Como assim? Sabe? Você acha que a pessoa quer realmente ficar triste? Você acha que a pessoa quer ficar sem tomar banho? Então, assim, tem várias questões que as pessoas têm algumas falas que até o momento que a pessoa passa por aquilo, ela vai entender. Por que eu tenho que passar por aquilo para eu entender? Eu não tenho empatia de entender que a pessoa tá sofrendo. Acho que é frescura, né? Frescura. Não é frescura. É o que eu tô falando. Começa a mudar a parte neurológica da pessoa. E aí, como é que ela faz? Não é só eu querer. Se tá mudando algo dentro de mim, a fisiologia, como é que eu consigo ficar motivado? Eu não tenho nada que venha ali, uma substância que faz eu ficar feliz. Eu preciso da substância que me dá prazer. Então, assim, são alguns preconceitos aí. Pô, legal. Cara, a gente